Olá, seja bem-vindo à Universidade do Excel. Neste vídeo eu vou ensinar você a utilizar de uma maneira muito simples a função procx. Aqui, primeiro, é importante a gente entender quais são os argumentos da função procx, né? Aqui nós temos a fórmula com a função procx, onde no primeiro argumento, né, da função nós temos que inserir a pesquisa, né, o valor que vai ser pesquisado aqui nesse argumento pesquisa valor. O segundo argumento, nós temos pesquisa matriz, ou seja, em qual coluna. Lembrando, a procx ela pode ser pesquisada tanto na vertical, tanto na horizontal como na vertical, né, que aí no caso é o que nós teríamos para a proc H e a proc V. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas a pesquisa na vertical, tá bom? Em um próximo vídeo eu vou mostrar a pesquisa na horizontal. O segundo argumento é a pesquisa matriz, ou seja, onde a função, né, onde o Excel vai procurar esse valor dado no primeiro argumento. O terceiro argumento é o matriz retorno, ou seja, qual vai ser a coluna que ele vai pegar que está referenciada com a coluna que foi feita a pesquisa. É basicamente imaginar o seguinte: duas linhas, né, duas colunas paralelas, que elas têm que ter as mesmas dimensões, ou duas linhas paralelas com as mesmas dimensões. Esses outros três argumentos, para pesquisas exatas, eles não são tão importantes, né, nós colocarmos, porque o terceiro argumento ele serve para a procx informar, caso não tenha sido encontrado aquele valor, o que ela vai nos fornecer. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que caso ela não encontre o valor, eu vou perguntar para o usuário: você está querendo, por um acaso, inventar um elemento químico? Né? Porque esse elemento químico não existe. Né? No caso porque a gente está pesquisando uma tabela que já é bem consolidada, uma tabela fixa, digamos assim, pelo menos por enquanto. Os outros dois argumentos, eles são úteis para pesquisas inexatas, né? Pesquisas aproximadas. Eu não vou falar deles agora, por enquanto vamos esquecê-los, tá bom? Porque na maioria esmagadora dos casos nós estamos preocupados com pesquisas exatas. Isso aqui para pesquisas aproximadas vai ficar para outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma planilha, né, uma tabela na verdade, com dados de elementos químicos, como podemos observar aqui. Onde na primeira coluna nós temos o número atômico, na segunda coluna massa molar, nome, símbolo, né, e assim outras propriedades: temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade de grupo e a configuração eletrônica do elemento químico. Aí, vamos lá, eu quero fazer uma pesquisa com dados que estão numa coluna e encontrar o dado referente a essa coluna, né, nas outras colunas que for do meu interesse. Então, vamos para um exemplo aqui, que aqui não vai ficar tão clara a diferença da procx para a procv. Esse valor que nesse caso aqui, eu quero inserir o valor do número atômico, que está na coluna 1, e, consequentemente, né, nesse outro campo aqui, eu quero que apareça a configuração eletrônica desse elemento. Então, para esse caso aqui, tanto faz eu utilizar a fórmula procv ou utilizar a fórmula procx. Com exceção de que a procx ela apresenta uma performance melhor em termos de processamento, tá bom? E aí tem um detalhe: a procv, para eu poder utilizar de forma adequada, o valor pesquisado tem que estar na primeira coluna, tá bom? Já na procx não importa, eu posso pesquisar o valor em qualquer uma das colunas da tabela. Vamos para o exemplo. Eu quero inserir aqui o número atômico e eu vou colocar aqui a fórmula procv para vocês entenderem. Procv. E aí, como já tem outro vídeo, né, eu vou deixar aqui o link para esse vídeo. Eu informo eu explico como utilizar a procv de maneira muito detalhada. Eu vou lá, informo o valor procurado, que é o que eu quero digitar nessa célula aqui. Ponto e vírgula, matriz tabela. Vou lá em toda a matriz de dados, tá bom? Selecionei toda a matriz. Vou apertar aqui F4 para fixar esses valores. Número, índice e coluna. E aí, aqui é mais uma deficiência mais uma desvantagem, vamos falar assim, em relação à procx. Eu tenho que contar o número de colunas. Aqui é uma tabela pequena, tudo bem, mas quando a minha tabela fica muito extensa, fica muito complicado, eu tenho que ficar contando as minhas colunas. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E está na coluna 9. Né? O valor que eu estou procurando é exato. Então, coloco como 1. Né? Desculpa, 0. E
fecho parênteses, está dando aqui que não foi encontrado, porque não tem nenhum valor, mas a partir do momento que eu digito 4, por exemplo, já aparece aqui o valor da configuração eletrônica no caso para o berílio. Se eu digito 7, vai aparecer outra coisa e assim por diante. E aí, quando eu vou utilizar a função procx, como é que eu faço? Vocês vão observar que eu tenho o mesmo resultado aqui. Procx, abre parênteses, pesquisa valor é o mesmo valor mencionado anteriormente, ponto e vírgula, pesquisa matriz, eu vou lá só na coluna, tá bom? Na coluna número atômico, vou lá fixar, ponto e vírgula. A matriz retorno, eu quero a coluna que tem, né, os valores da configuração eletrônica. Posso fixar aqui, tudo bem. E aqui eu posso colocar alguma mensagem dizendo que não foi encontrado o elemento no segundo argumento, eu posso deixar assim, tá bom? Então eu posso colocar, por exemplo, se não foi encontrado nada, não há esse elemento, por exemplo, certo? E dou Enter e ele já procurou aqui. E aí, esse quarto elemento, né, de valor não encontrado é, por exemplo, se eu coloco o número atômico 500, que é uma coisa que não existe, a função procx já não fornece, né, essa informação de que não há esse elemento químico. Até aí, tudo bem, não conseguimos perceber aqui ainda a diferença. Eu acredito que vocês talvez que já esteja acostumado com a procv vai pensar, poxa, para que eu vou querer uma função procx se ela faz a mesma coisa do que a procv? Vamos lá, vamos ver aqui casos em que a procx se mostra muito melhor, né, do que a procv. Agora eu quero, por exemplo, pesquisar pelo nome que está, né, na coluna 3 e encontrar o valor da massa molar. Aqui, para eu poder fazer isso, eu teria que selecionar essa tabela aqui, na procv, não é isso? Só que na procx eu posso fazer do mesmo jeito, basta eu procurar na coluna e o meu valor pode estar tanto à esquerda ou à direita da minha coluna. Isso que mostra a procx sendo uma função muito mais poderosa do que a procv. Então vamos lá. Antes de colocar aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Vamos nomear esse intervalo aqui para a nossa vida ficar mais fácil ainda. Eu vou selecionar aqui a coluna que tem nome, tá bom? O nome do elemento químico e vou chamar aqui ela de nome underline elemento, tá bom? E vou lá na coluna massa molar, que está à esquerda do nome, na verdade, e coloco, por exemplo, MM, de massa molar. Então toda essa coluna aqui, ela está nomeada como massa molar, tá certo? Isso para quê? Para ficar mais simples ainda na hora de digitar a função procx. Então, procx, abre parênteses, pesquisa valor é o valor que eu quero colocar, né? O que eu colocar nessa tabela, nessa célula aqui, na célula K10, ponto e vírgula, pesquisa matriz. Qual é a matriz que eu estou querendo pesquisar esse valor? Matriz, nome, elemento, ó. Já está aqui nome, elemento. Facilitou muito minha vida. Ponto e vírgula, matriz retorno, qual é a matriz retorno? massa molar. Certo? E aí posso colocar de novo, né, uma informação de que não há esse elemento químico, por exemplo. Vamos deixar só elemento mesmo, para poder caber aí. Fecha parênteses, os outros argumentos, se você não colocar nada, já por default ele entende que é uma busca exata. Aperto o Enter e não há esse elemento porque não há nada aqui escrito. Mas a partir do momento que eu vou lá e coloco hidrogênio, ele já acha a massa molar do hidrogênio. Coloco silício, ele vai lá e acha a massa molar do silício. Vejam o quanto a função procx ela nos auxilia na questão de pesquisa e referência. Imagine, por exemplo, uma tabela com 30 colunas. Você tem que contar em qual coluna que você está querendo fazer aquela pesquisa. Muito melhor é você chegar lá, selecionar a coluna e a pesquisa ser realizada. Ou, para ficar mais fácil ainda, você nomear cada coluna, principalmente as mais consultadas. Bem, indo agora para mais um exemplo, para ficar bem consolidado na cabeça de vocês. Vamos ver aqui o tipo de pesquisa que a gente vai fazer agora. Eu quero pesquisar a partir do símbolo, tá bom? Do elemento químico que está aqui na quarta coluna e encontrar o grupo, tá certo? Então vamos lá. Eu coloco igual a procx, abre parêntese, a pesquisa valor é o que está na célula K13, ponto e vírgula, pesquisa matriz, vou lá
na coluna símbolo, tá bom? Onde tem símbolo, que aí eu posso, notem que eu selecionei e já ficou aqui, né, o nome dado ao intervalo, então tanto faz, tá certo? Símbolo, ponto e vírgula, grupo, tá bom? Já tá aqui também selecionado, já tá nomeado, na verdade, grupo, ponto e vírgula, e aí coloco novamente, se eu quiser, tá bom? Opa, coisa difícil, não existe esse elemento, ou esse elemento não existe, enfim, enter, e nós já temos aqui, não existe esse elemento, tá certo? Se eu, por um acaso, colocar aqui, né, o símbolo, por exemplo, do alumínio, ele vai lá e dá que o alumínio, né, está no grupo 13. Se eu colocar argônio, por exemplo, colocar carbono, ele já pesquisa automaticamente. E para finalizar, vamos para mais um exemplo. Eu quero pesquisar a partir da configuração eletrônica do elemento químico e ele me dá o símbolo, tá certo? Então vamos lá, símbolo igual proc(x), valor da pesquisa é o que está na célula K16, ponto e vírgula, pesquisar onde? Na coluna configuração eletrônica, vou lá, seleciono toda a coluna, certo? Posso fixar o intervalo, nesse caso não vai fazer muita diferença. E quero que ele apareça o símbolo, que ele mostre o símbolo, né? Como eu já tinha nomeado este intervalo, eu posso simplesmente digitar o nome do intervalo, tá bom? Da coluna. E aqui eu não quero colocar nada, quero só apertar Enter e pronto. E ele está dando aqui, né, um erro. É justamente por isso que a proc(x) pergunta se você quer dar alguma informação, né, alguma sugestão para o usuário, se ele quer mudar a pesquisa, enfim, isso vai depender muito do teu tipo de dados, né? E aí aqui, como a gente não colocou nada naquele argumento, né, que pede para informar se não encontrar nada, né, esse aqui, se não encontrada, né, essa pesquisa, ele vai retornar o valor que não foi encontrado nada. E aí, se eu coloco aqui a configuração correta, por exemplo, quero colocar aqui a configuração, né, do potássio 4S1, ele vai nos dar o potássio. Posso também aqui, para ficar mais simples ainda, fazer uma validação de dados, né, que isso aqui vai ser matéria de outro vídeo, tá bom? Mas aqui eu posso vir, selecionar toda essa minha coluna aqui, tá certo? Vou lá, selecionei, dou o OK e eu posso pesquisar, né, aqui numa boa qual é a configuração eletrônica, que já é dado aqui o símbolo do meu elemento químico. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Achou interessante o vídeo? Acha que ele pode ser útil para algum colega seu? Compartilha com seu amigo, já que pode ser útil para alguma pessoa. O nosso trabalho aqui é tentar facilitar a vida, fazer os engenheiros, cientistas e estudantes desses cursos a finalmente, decididamente, aprenderem a utilizar o Excel na sua potencialidade máxima. Tá ok? Não esqueçam, todos esses arquivos que são trabalhados aqui em nossos vídeos ficam na descrição, então você pode baixar o arquivo, conferir passo a passo no vídeo e aprender de uma vez por todas que o Excel não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.